Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta quarta-feira, aqui no Corpo de Bombeiros de Tupã, onde nós vamos falar com o soldado Isidoro, com o cabo Campos, sobre algumas orientações de como proceder em casos de engasgamento. Infelizmente, nessa última semana tivemos 2 casos na nossa região, onde crianças acabaram perdendo a vida por situações como essa, de engasgamento. Em Lucélia houve um engasgamento com leite, a criança estava se alimentando, quando houve o refluxo ela se engasgou. E na cidade de Botucatu uma criança se engasgou com um comprimido. Ambas infelizmente não tiveram condições de serem salvas. E também ontem na cidade de Oswaldo Cruz, uma criança se engasgou com um pedacinho de plástico e por sorte foi salva. Vou falar aqui com o soldado Isidoro, que já participou de uma ocorrência de engasgamento, onde por telefone você passou as orientações para a família de como proceder nos primeiros socorros enquanto a unidade de resgate se deslocava, né, Isidoro? Positivo. Primeiramente aí, boa tarde, Diego, boa tarde aí os ouvintes do Mais Tupã. Essa ocorrência aconteceu aqui no nosso município, onde no dia eu trabalhava no telefone e chegou pra gente aqui um chamado de bebê engasgado. Era uma funcionária de uma creche, ela não sabia o que fazer na hora e saiu correndo e foi até uma unidade de atendimento de saúde ali próxima, onde também as funcionárias não souberam o que fazer na hora, onde que ligaram para a gente. Nesse momento eu atendi, fiquei a par do que estava acontecendo e já fui orientando quem estava com um bebê nos braços, né, a fazer as manobras de desengasgamento. Ao mesmo tempo, já passei para as viaturas, onde já se deslocaram para o local mais rapidamente, mas isso eu continuei orientando por telefone até a chegada da viatura no local. É importante essa pronta intervenção, né? Principalmente naqueles casos onde a criança está totalmente engasgada, né? Porque existem alguns casos que a criança ela tem um engasgamento parcial, mas não total. Como a mãe, como a família ali, o pessoal pode diferenciar esses tipos de engasgamentos, Isidoro? Olha, quando se trata de engasgamento, a primeira coisa para a pessoa fazer é ligar 193. Em seguida, se for um engasgamento parcial, o bebê ele vai estar chorando, ele vai estar respirando com dificuldade, isso significa que é um engasgamento parcial. Um engasgamento total seria a obstrução das vias aéreas. A criança não respira, a criança não chora. Isso seria a diferença de engasgamento parcial e engasgamento total. E a gente fala muito de crianças, mas os adultos também são acometidos por esses episódios de engasgamento, muitas vezes chegam também a perder a vida. Como proceder no engasgamento com adultos, Isidoro? O engasgamento com adulto é uma coisa comum da gente se deparar com isso, uma confraternização familiar ou qualquer outro tipo de reunião, nós podemos se deparar com esse tipo de ocorrência. E o que a gente deve proceder é que o adulto seria de uma forma semelhante à criança. Vai ter o engasgo parcial e o engasgo total. O engasgo parcial, a pessoa vai estar respirando com dificuldade, ela consegue ainda ter alguma respiração. O engasgo total, a pessoa já não consegue falar, ela tem a coloração da pele já mudada. Essa é a diferença dos dois. Como proceder nesse ato, né? A gente tem a manobra de Heimlich, que seria a manobra de desengasgamento de pessoas. Eu vou usar o Cabo Campos aqui como exemplo. O Cabo Campos vai servir de... Vamos supor que ele estivesse engasgado, né? Sim, sim. O Cabo Campos está engasgado, ele vai chegar para mim como se tivesse um semblante de falta de ar. Eu vou identificar que ele está engasgado, ele não consegue dizer o que está acontecendo, o que eu vou fazer. Vou se posicionar, vir aqui, se posicionar atrás dele, colocar as minhas pernas entre as pernas dele, fazer como se fosse um punho fechado. Esse punho fechado nós vamos colocar um pouco acima do umbigo, da pessoa. Pedir para a Mariane vir aqui, mostra de frente aqui o posicionamento da mão, que é importante.
punho fechado, uma posição acima do umbigo, um pouco abaixo das costelas. Com a outra mão vai vir abraçar o punho e fazer uma pressão e um J, como um J ao mesmo tempo. Seria isso daqui, ó. Como se fosse fazer a letra J, mas é com bastante pressão. Eu não vou fazer com muita pressão porque causa um desconforto. Mas numa situação de desengasgo, isso é Tem que fazer com uma certa força. tem que fazer com uma certa força. Vamos só inverter o lado aqui por questão da claridade. Virar um pouquinho. Isso, o pessoal poder ver legal. Então você vai colocar... O importante, a perna sempre está entre as pernas da pessoa que está engasgada, para ter firmeza e ter o máximo contato, né, Isidoro? Máximo contato. Punho fechado. Abraça o outro... Abraça com a outra mão. Um pouco abaixo das costelas, um pouco acima do umbigo e faça a pressão o J. Isso vai causar uma pressão que vai ajudar a expelir o objeto que está obstruindo a via aérea. E por que da perna no meio das pessoas? Se caso a pessoa venha a ficar inconsciente, ela caia, você não deixa ela cair, ela já vai cair, você já vai segurando ela e posicionando ela caso ela venha a perder a consciência. Por isso Que é uma coisa que vai acontecer após alguns instantes do engasgamento. provavelmente, se nada for feito rapidamente ali. E nesse intervalo, se tiver alguém interessante, é fundamental também ir acionando o corpo de bombeiros, né? Sim, sempre. Qualquer ocorrência envolvendo engasgamento, primeiramente, se puder a pessoa acionar ou pedir para algum amigo, vizinho, ela está no local, não tem ninguém. Se for, por exemplo, uma criança, que nós vamos falar daqui a pouco, saia rapidamente para fora da residência, tente contato com alguém, se não tem um telefone ali na hora ou não consegue fazer a ligação. E no caso de adultos, Isidoro, se ele estiver sozinho em casa, tem alguma alternativa, algo que possa ser feito, alguma orientação, no caso da pessoa estar ali, está comendo sozinho e percebeu que houve esse engasgamento, não está conseguindo respirar? Sim, existe uma autodesobstrução de via, que seria, por exemplo, temos aqui uma cadeira de madeira, vou tirar essa cadeira de madeira, a pessoa está comendo e ela percebe que esse objeto tapou as vias aéreas dela. Ela não consegue, não tem jeito, uma cadeira como essa já serve de apoio. O que ela vai fazer? Ela vai se posicionar um pouco acima do umbigo, abaixo das costelas, e faça como se fosse uma pressão de alguém exercendo essa pressão por trás. Mas é pressão mesmo. Ó, só de eu fazer um pouco aqui, já muda a voz. Já me causa uma pressão até considerável aqui. Se a pessoa tiver com um objeto, um pedaço de carne, alguma coisa, provavelmente isso aqui vai ajudar e muito. É a alternativa. É uma alternativa. E vamos então agora para a criança, estamos com o nosso bebê cenográfico aqui. Numa situação com crianças, Isidoro, como proceder? Só um adendo, essa manobra de Heimlich, ela é feita a partir de 1 ano, Abaixo de 1 ano existe outro tipo de procedimento, que é esse que a gente vai falar agora. Que é o desengasgamento aí para as crianças, para os bebês, para os recém-nascidos, né? Sim, seria para essa faixa etária. Vamos lá. A gente se deparou com a primeira pessoa vai ligar aqui. Normalmente o atendente vai orientar ela a fazer esse tipo de manobra enquanto aciona a viatura para chegar no local. A criança está engasgada. Existe o engasgo parcial e o engasgo total, a mesma coisa que o adulto. O engasgo parcial, a criança vai estar chorando, ela consegue ainda respirar, tem movimentos dos membros. Nessa ocasião, a gente liga para o bombeiro e assiste a situação, porque ela está respirando, ela está conseguindo, de alguma forma, ainda expelir o que está atrapalhando a respiração. Nesse caso, a gente só assiste. Quando é o engasgamento total, onde a criança não consegue respirar, ela perde os movimentos,
ela muda a coloração, você vai pegar a criança, vai apoiar no seu antebraço, vai segurar, aqui nós chamamos de mandíbula, mas é aqui ó, na parte perto da bochecha. É para segurar, porque a cabeça da criança ela é pesada. Para segurar, você pode apoiar na sua perna. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai realizar 5 tapas. 5 tapas na altura das duas escápulas que a gente fala, mas é no meio das costas, digamos assim. Vai realizar 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Com o outro antebraço, vai segurar a cabeça da criança, vai voltar no seu outro antebraço. Você vai visualizar se esse objeto saiu, vai realizar 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu, não voltou, novamente. Um detalhe, você pode usar o braço para segurar o corpo da criança. Vai realizar novamente 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Segura novamente, volta o corpo da criança. Visualiza para ver se tem algum objeto expelido. Não, faça novamente a compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Vai repetir esse ciclo até a criança voltar, até expelir, né, até começar a respirar, ou se ela se tornar inconsciente por completo. E geralmente em Tupã, nesse caso, o corpo de bombeiro já estará a caminho, e aí o corpo de bombeiro dá sequência. Não precisa ser muito forte essas compressões e os tapas, mas também não precisa ser, não pode ser muito devagar. Não né? precisa ser forte, mas também não precisa ser muito devagar. Tem que dosar ali uma força média. Uma força média. Esse movimento desse que a gente faz para esse que a gente faz, por que a gente faz isso? Porque às vezes o objeto ele está preso nas vias aéreas da criança, só que por essa posição anatômica e com esse tipo de pressão ele não consegue expelir. Por outro lado, virando esse mesmo objeto dentro do corpo da criança, ele pode ter posição diferente e esse tipo de pressão seria mais benéfico do que o outro tipo de pressão. Por isso que a gente vai intercalando entre os dois tipos de movimento. Porque às vezes o objeto está numa parte da via aérea, ele não consegue sair, só que virando, ele toma outro formato ali dentro que possa ajudar a expelir mais fácil. Isidoro, às vezes as pessoas no desespero querem fazer, de forma até errônea, mas aquela respiração boca a boca, colocar a boca na boca da criança e empurrar o ar. Isso é indicado ou isso pode acabar empurrando esse objeto até mais para dentro das vias aéreas? Olha, isso pode acabar ajudando a empurrar esse objeto mais para dentro das vias aéreas. É o que a gente fala também de não fazer buscas às cegas. Olhou, não viu nada, nada de ficar enfiando o dedo na boca da criança tentando buscar algo que não está vendo. Você pode agravar a situação. Só se realmente você vê, opa, saiu ali, tentar com o máximo cuidado ali, tentar puxar esse objeto para fora da boca da criança. Esse seria o procedimento padrão aí no caso dos bebês engasgados e sempre sem esquecer de acionar o corpo de bombeiros, né? Primeiramente, aciona o corpo de bombeiros, telefone 193, o atendente normalmente ele já vai começar a orientar a pessoa que está passando por aquela dificuldade. Nisso, ao mesmo tempo, ele já aciona a viatura mais próxima do local para chegar o mais rápido possível. Isidoro, gostaria de agradecer a você, ao Cabo Campos, por todas essas informações para os nossos leitores, para a população de Tupã e de toda a região.
por dar essas dicas, essas orientações tão importantes que podem realmente salvar vidas. Isidoro, muito obrigado. Mais alguma mensagem que você gostaria de deixar? O Corpo de Bombeiros ele está aí para ajudar a população, né? Conte sempre com essa instituição maravilhosa. O telefone é 193, tá? 193, sempre vai ter alguém lá 24 horas por dia, 365 dias por ano. Obrigado, Isidoro. Obrigado, Cabo Campos. Obrigado ao Corpo de Bombeiros de Tupã por ter nos dado essas orientações de como agir nesses casos. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.